Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir, e eu olhando na sua câmera digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo: ainda tem muita gente para ser preso. E foi aplaudido.
Boa noite, pessoal. Eu não sei se ficou claro o que foi apresentado, a alquimia do que foi apresentado, a semelhança do que foi apresentado, a estratégia que foi buscada lá atrás como parte de uma mesma cartilha e um projeto de poder e de subversão. E o que o diabo mais teme. Mas antes de cumprimentar o chat e entrar nos detalhes do que virá a seguir, eu quero mostrar esse aparelho de barbear aqui, ó. Deixa eu ver o nome dele, é Fiat Lux Flexor. Não compre. Eu descobri da pior forma. Deixa eu ver. Aqui. Me ferrou aqui desse lado. Ferrou toda a minha cara. Não compre. E olha que eu fiz com calma a barba, não fiz correndo. Fiz agora há pouco, antes de começar a live. Bom, vamos lá. Vamos ver o pessoal que está aqui hoje. Eliseu Tavares no aguardo. Super querida, estimada, parceira de longa data, Neide Silva. E que ainda tem a doçura de me ajudar na moderação. Muito obrigado, Neide. A Neide aqui, a graça e a paz de Cristo a todos os irmãos. Meu querido, estimadíssimo irmão Dalmo aqui no pedaço, proprietário do canal Célula Bálsamo de Gilead, que me permita elogiar a exortação feita no seu canal ontem, muito linda. Então, parabéns, Dalmo. Eu sei que a honra a Deus toda a glória, concordo, mas você fez um bom trabalho. Neide, cumprimentando o Dalmo. Marcelo Super Santos na área. Olá, Marcelo. Neide cumprimentando o Marcelo Santos. E, Marcelo, espero que estejam todos bem. E nós, a você e seus familiares também, meu estimado amigo. Neide Silva, obrigada. Vibrando em Cristo. Estamos sim, amigo. Vibrando em Cristo é lindo. Gostei muito. Gostei muito. Ah, que lindo a abertura. Ah, isso é sempre bem-vindo, né? Uma opinião assim é sempre bem-vinda. Principalmente quando é verdadeira, né, pessoal? Magnífico a abertura. Obrigado. Como sempre, muito capricho na abertura. Para vocês, o melhor, não é? Para vocês, o melhor. Mariano Borges no pedaço. Boa noite a todos os irmãos em Cristo. Alexandre Super Pérez no pedaço também. Neide cumprimentando o Mariano. Seja bem-vindo, Alexandre Pérez. Mariano cumprimentando a Neide. Alexandre agradece. Super irmãozinho queridíssimo, um abraçaço aqui para o meu irmãozinho querido, Sword of Fate. Que saudade do meu irmãozinho querido, meu parceiro aí. Sword, você precisa ver um torneio de snooker que eu ganhei aí, viu? Alexander Pérez me acompanhou. Alexander Herman, perdão. Alexander Herman me acompanhou 4 horas e 46 minutos no nível profissional. O bicho não erra uma, ajeita todas as bolas, acerta todas, é um terror. Ganhei 12 partidas, o Alexandre Herman acompanhou até o fim o torneio. Precisa ver a final, que final, velho. Mas o assunto não é esse aqui, então vamos lá. É que o Sword, às vezes, quando a gente faz umas paradas junto, é de 8 horas, 6, 7. A última foi 10 horas, né, Sword? Tivemos que parar nas primeiras 6 horas, que é o limite desse software aqui que eu estou fazendo a live, e continuamos minutos em seguida, fomos para 10 horas. Mole? E o que nós estávamos fazendo? Dominando os recursos desse software para fazer essas coisas que vocês estão gostando. Neide,
Feliz de ver chegando e vibrando em Cristo cada um. O Sword, querido, bem-vindo. Sword papai, tem uma menininha linda pra caramba. Uma esposinha aí muito atenciosa aí, tá na frequência aí os dois, isso é muito bom. O Dalmo, vamos lá. A palavra religião caiu no descrédito das pessoas. Porém, essa palavra é muito forte. Significa religar o homem a Deus. Perfeito. Você viu o medo do diabo? Eu vou explicar melhor quem é essa pessoa que está falando aí, o que ele estava fazendo ali para aquelas pessoas, e o que isso tem a ver com o momento que nós estamos agora. E isso ainda não é o assunto que vem, hein? Mas é a introdução. Super Daniel Xavier, meu irmãozinho lá da Bahia. Hoje a Bahia está em peso aqui, Daniel Xavier e Sword of Fate. Olha, quando é que vocês dois vão me dar o gosto de ver vocês em algum lugarzinho reunidos fazendo uma livezinha para o meu canal, hein? Eu queria ver esse pessoal da Bahia junto aí. A Neide, boa noite. Daniel, querido irmão. Sword, muito bom, Marcão. Quanto mais tempo, melhor. Esse aí é o meu irmãozinho querido. Esse aí é o caçulinha da família aí. Bom, pessoal, vamos lá. Esse homem que está falando aí é Yuri Bezmenov, também conhecido como Thomas Schumann. Eu conheci esse homem e procurei os vídeos dele na web através do Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, em uma de suas lives, ele comentou algumas coisas sobre esse homem. E quem é esse homem? Ele era um coronel da KGB, no auge da KGB. E ele estava infiltrado no Canadá como repórter, e no fim ele foi pego, fez um acordo com o governo americano e tal, e ele tem experiência em alguns países, né, promovendo o comunismo, e passou para o lado americano, então o acordo era ele revelar as táticas e estratégias de subversão de como escolher uma determinada área geográfica, um país, se preferirem, e subverterem uma geração, duas ou três, em 30, 40 anos, dependendo da complexidade, e dominar. E os meios que ele usa para isso, claro que eu coloquei no fim do documentário. E a cartilha, pessoal, é a mesma. O que está acontecendo no Brasil, na Nicarágua, Venezuela, Argentina, Colômbia, Bolívia, Chile, Equador, etc. É a mesma cartilha daquela época lá. E vocês viram os países que ele citou que estavam imunes a essa subversão. Eram países religiosos. Eram países religiosos. E mesmo expostos a essa manipulação midiática, ideológica, deixa eu ver quem está me ligando aqui tanto. Nossa, que louco! Chegando em meio aqui, os borbotões aqui. Estranho. Bom, enfim. Então, um sistema religioso, vocês viram que ele falou que é uma coisa que não se veste, que não se pega, que não se come, mas é capaz de resistir a todo esse recurso material do comunismo e as estratégias, ideologias, engenharia social e toda esse poder financeiro, midiático, político, etc., infernal. Então, qual que é a solução para enfrentar tudo isso? Resumindo, é você ter fé em uma coisa mais elevada. Porque, como são religiões diferentes, eu não posso especificar uma. Mas só o fato de haver a fé numa situação espiritual melhor, mais evoluída, já foi o suficiente para protegê-los. Mesmo religiões que não são
as do nosso Pai Altíssimo e nem de Cristo. Quer dizer, religiões falsas que o diabo é que está por trás, e mesmo assim, a fé das pessoas na parte boa do engano foi suficiente para imunizar contra esse projeto maligno de poder que nós estamos sucumbindo agora. Ok? E o que a Bíblia diz a esse respeito? Que Cristo viria, mas depois da apostasia. O que é apostasia? Por exemplo, é uma pessoa que é ateia, que não acredita em Deus? Isso também é apostasia. É uma pessoa que está muito ocupada com futebol, Netflix, e o trabalho, e pagar as contas? Isso é apostasia, porque você não está dando atenção para Deus. É uma pessoa que trabalha muito sábado, domingo, trabalha, chega em casa para descansar, fazer os deveres dele e acabou. É apostasia. É uma pessoa que não quer saber de nada, só quer curtir a vida e vive para ganhar dinheiro. É apostasia. Então, pessoal, nós vamos viver uma época de descrédito na religião. Aí vai ter gente que vai dizer: mas Cristo não tinha religião. Cristo tinha religião, sim, ele trouxe a religião. E essa religião é mencionado o nome 4 vezes nas Escrituras. 4 vezes é chamada Igreja de Deus, Igreja de Deus, Igreja de Deus, Igreja de Deus. Não é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, não é quadrangular, não é redonda, não é triangular, não é outros nomes que tem por aí. É Igreja de Deus. Quando Cristo e os apóstolos, como eu já disse em outras ocasiões, se referiam às igrejas da Ásia, que eram as 7 primeiras, eles não falavam a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Laodiceia, a igreja de Filadélfia, não. Olha o endereço, olha o endereço. A igreja de Deus, endereçando, que está lá em Corinto. Endereço, a igreja de Deus, endereço do proprietário, que está lá em Éfeso. A igreja de Deus, endereço, de novo, está lá em Esmirna. Então, as igrejas que estão isoladas fazem parte do corpo da igreja de Deus. Esse é o nome, esse é o endereço que está nas Escrituras. Não tem outro. Não tem outro. E como Cristo faz a vontade do Pai e a palavra dele é colocada para ele falar pelo Pai, então a igreja não é dele, é do Pai. A igreja de Deus, ok? E como Mateus 18:20 diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, basta para ser uma igreja. Como uma igreja é uma parte do corpo, se ela é pequena, é como se fosse uma célula do corpo da igreja de Deus. Então, aí entra nessa categoria o meu canal, que tem esse endereço de Deus, e o do Dalma, por exemplo, que é de Deus também. Então, nós somos células de um corpo da igreja de Deus, porque a igreja de Deus é o corpo da igreja. Então, nós somos células do corpo da igreja de Deus, desde que sigamos o que está nos evangelhos. Nem tirar, nem pôr. Ok, pessoal? Então, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para mim comentar. Daniel, boa noite a todos da live. Vou medicando meu bichinho ouvindo. Pessoal, Daniel, para quem não sabe, ele é um veterinário, mas ele trabalha pra caramba lá na Bahia. Ok, pessoal? Então, ele está aí trabalhando no consultório dele, fazendo as coisas dele, às vezes até cirurgia, e acompanhando, na medida do possível, né, o que a gente está fazendo aqui. Daniel, muito obrigado de coração pela sua presença. Você sabe como eu valorizo a sua presença quando é possível. A mesma coisa eu digo para o Sword. O Sword está dizendo aqui, 1 João 5,4, poder da fé. 1 João 5,4, poder da fé.
Tá aí. Porque o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E aqui embaixo, né, só complementando, né, Sueli? Pegando o seu gancho aí. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, esse cara aí, esse coronel, ex-coronel da KGB, Thomas Schumann ou Yuri Bezmenov, como queiram, ele explicava passo a passo como que era o projeto de tomada de um país através da subversão, que é o que, infelizmente, mesmo com os alertas e as instruções de Olavo de Carvalho, o que ele falava das nossas Forças Armadas, infelizmente, não foi suficiente. E nós caímos na sequência desse Yuri Bezmenov. Depois eu vou colocar no crédito, na descrição do vídeo, o nome do vídeo, que tem um documentário inteiro, como é que os caras fazem passo a passo. E sabe como que acaba? Eles criam um caos que é para intervir e depois anunciar ao mundo a normalização. O que está acontecendo nesse exato momento? Anunciando ao mundo a normalização. E aí tem mais um detalhezinho, depois que eles tomam o poder, agora está na sombra, tomou o poder, todos esses idiotas úteis aí são descartados. Toda essa legião aí de idiota útil, feliz com a desgraça dos outros, é o fim do filme. Agora, vocês viram que nós passamos da fase da fé, né? Infelizmente. Aquela parte da fé que impede o avanço do domínio, né? Da tomada do país pela subversão. Infelizmente, esse ponto da fé ficou para trás, porque a apostasia aqui era grande. Ou seja, não houve uma fé suficiente para estar blindados contra essas ferramentas de engenharia social e do engano. Então, agora, o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer ainda é a solução que ele falou, é a fé. É a fé, é a religião. Mas que religião? Tem várias? Não, tem várias, mas tem uma que previu há 2000 anos o que o mundo vai se configurar agora. O reset, entramos no assunto agora, o reset que vai haver. Então, isso só a Bíblia de Deus, através do seu Filho Jesus e os profetas antigos, é que registra. Então, até um soldado de alta patente de Satanás admite que eles não podem com a fé em Deus. A fé nos valores superiores da religião que faz o espírito fortalecer e evoluir. E como nós somos crentes no único Deus verdadeiro e seu Filho, porque ninguém vai a ele senão pelo Filho, é a condição que ele colocou. Ninguém vê a mim senão pelo meu Filho aí. Por isso que Jesus falou, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, gente, esse é o ponto, antes de adentrarmos mais ainda no resto aí. E a Neide está dizendo, claro, Daniel, vejo o seu enorme coração derramar de amores pelos bichinhos. Eu já falei algumas vezes, mas eu vou falar de novo, pessoal. Um dia, eu estava conversando umas coisas meio pesadas, né, com o Daniel. Pesadas era sobre certos locais, certos lugares que ainda existe magia negra e o que as pessoas são capazes de fazer. Aí ele me mostrou fotos de alguns bichinhos, ele me mostrou a foto de um gatinho com o toquinho dos braços aqui, que o pessoal corta para fazer rituais, arrancou o braço dos gatinhos e largou na rua. Aí o pessoal pegou,
e trouxe para ele, para ver se o que dá para fazer, mas muitas vezes a pessoa não pode nem pagar. Então, ele faz uma faixa para a pessoa aí. É uma pessoa, é uma luz, né? Não é uma pessoa, é uma luz, esse meu irmãozinho aí. O Eliseu está dizendo aqui, vocês viram a quantidade de fábricas e empresas que estão fechando as portas uma atrás da outra, parecendo que estão todas combinadas? Eliseu, foi interessante, vou deixar seu comentário enquanto eu falo aí. Foi interessante você falar isso. O, o Eliseu é uma pessoa simples, mas ele tem uma clareza de visão que é de dar inveja, entende? E uma coisa eu falo para você, Eliseu, não sei se é a resposta que você esperava. Esse pessoal de empresas, eles sabem de coisas que nós nem imaginamos. Tipo Luciano Hang, principalmente essa maçonzada aí, né? Porque entre as maçonarias há divisões, há disputas, há choques. Não é, a maçonaria pensa que é uma coisa só, não. Barro e ferro, é o pé da estátua, barro e ferro, isso não se entende. Entende? Então, no momento, a que está dominando é essa que nós estamos vendo aí. E as outras, como tem privilégio de informação, né, já sabe como mais à frente o que vai acontecer. Nós sabemos que não vai ser legal, mas eles sabem o que vai ser. É diferente. Né? E Super Hector Herma, mas que surpresa maravilhosa! Hector Herma aí, pessoal, é o irmão do meu querido irmãozinho Alexander Herma. Alexander Herma. Olha que prazer tê-lo aqui, Hector, que saudade. O Hector me acompanha aí, acho que o quê? 6, 7 anos já, a gente já tinha contato, um mecânico excepcional. Hoje eu não sei exatamente se ele ainda está com essa atividade. Dirigindo e escutando. Nossa, olha, Hector, vai um abraço para você aí. E eu não sei se o seu irmão falou para você, né, ele me acompanhou 4 horas e 46 minutos até eu ganhar aquele torneio lá de snooker nível profissional, quase impossível. Foi emocionante. Então, foi muito legal. Estou muito contente de você estar aí, viu, Hector? Muito contente mesmo, cara. O Hector é um irmão, viu, pessoal? Esse aí é um cara que eu considero um irmão, estou falando sério mesmo. Ele e o Alexander Herman. Vamos ver quem que está aqui. Igor Arquideves, o feito aqui, realmente o reset está em curso. Eles tanto sabem o que vai acontecer que todos os movimentos deles acontecem bem antes de chegar aos ouvidos do povão. Hoje eu estava na fila do supermercado e eu escutei umas coisas lá que eu fiquei obrigado a passar esse vídeo do Tony de Paula de novo, hoje, com algum valor agregado de informação dos balões, porque está aparecendo aí algumas polêmicas, que eu não quero entrar fundo, mas é duro ver gente brincando com o sofrimento dos outros. É isso que eu quero dizer. Parta desse princípio que eu vou falar. Eu não gosto de ver o sofrimento dos outros. Gente explorando o sofrimento dos outros. Eu mostrei no começo desse vídeo hoje um comentário do Josemi de Deus, um canal de 269 mil inscritos. E o que era aquele comentário lá? Aquele comentário era o seguinte: ele fez um post do Tony de Paula no canal dele, que eu vi por acaso, estava na home do YouTube lá, e eu fui olhar, falei, o que ele está falando do Tony de Paula aí, né? Que eu não sabia o que era. Aí, quando eu vi o que ele falou do vídeo, tinha muita visualização, acho que... Eu não lembro exatamente, mas era quase
50 mil ou mais, eu acho que era até mais, mas eu não vou nem arriscar dizer. E ele falando muito educadamente, muito cuidado, mas ele dizendo que as pessoas deveriam ficar nas portas dos quartéis e que o Otônio de Paulo ele conhecia pessoalmente e tal. Agora eu estou resumindo um pouco. Não devia estar muito bem para não falar que ele era um traidor. Entendeu? Foi um jeito diplomático que ele achou para não chamar de traidor Otônio de Paula. Aí eu coloquei um comentário lá, assim. Eu falei, você já pensou? Porque o que o Otônio de Paula falou, o pessoal que me acompanha aqui no canal, desde uns 10 meses aqui, quando eu comecei, era um canal descontinuado, eu mudei o nome e continuei. É exatamente o que o Otônio de Paula falou, só que eu estou falando há 10 meses. Para ser mais honesto, há 3 anos. Né? Com mais detalhes, 3 anos. Então, eu fiz o seguinte comentário. Eu falei, Josemi, você já considerou a possibilidade dele estar certo? Quando que eu falei isso? Dia 15 de dezembro. Por quê? Porque essa manifestação do Antônio de Paula foi dia 14 de dezembro. E ele me respondeu dia 20, mas eu fiz o comentário dia 15 de dezembro. Porque eu concordava com tudo que o Antônio de Paula falou, tem uma live aqui para provar isso. Aí o que aconteceu? Tudo isso que nós estamos vendo. Aí eu fui lá no canal do cara para ver o que ele ia falar, né, no vídeo, os comentários, pessoal. Tirou o vídeo. Tirou o vídeo. Por isso que eu estou fazendo esse post aqui. E os últimos posts dele, eu botei uma mensagem lá. Falei, você não acha que você devia se retratar? Como cristão, você devia se retratar? Você já imaginou que você tem participação no sofrimento de algumas pessoas que te ouviram? Você já pensou um canal que tem 260 e poucos mil inscritos? Quanta gente que talvez estivesse nas portas dos quartéis e ficaram lá influenciadas por ele? Talvez até não, mas vamos que sim, dado o alcance dele. E ainda religioso, né? Então, ao invés de se retratar, pedir desculpa e pedir para o pessoal, sei lá, orientar alguma coisa, tirou o vídeo e continuou como se nada tivesse acontecido. Por isso eu estou publicando lá aquele comentário e por isso eu mostrei o canal dele, pessoal. Para vocês tomarem cuidado com pessoas desse tipo aí, porque esse pessoal aí, de repente, tem participação na prisão de muita gente aí que não fez nada, ok? Então, por isso eu mostrei aquele comentário e mostrei o Otônio de Paula fazendo justiça ao cara. E eu vou mostrar de novo o que ele falou aqui, porque tem gente que chegou agora e não viu. O que o Otônio de Paula falou foi 14 de dezembro. Foi quase uma profecia, né? Olha aqui. Eu vou ser chamado de traidor por aqueles que acham que o presidente Bolsonaro vai agir, e eu olhando na sua câmera digo, não vai. Não vai. E digo, não se iludam. E digo mais, saiam das portas dos quartéis. Vocês serão presos e não haverá ninguém que os defenda. Assim como eu tenho certeza absoluta de que o senhor Alexandre de Moraes só está esperando o recesso parlamentar para nos prender. Eu não tenho dúvida disso. Prender quem? O senhor? Quem mais? Quem ele quiser prender. É quem ele quiser. E ele vai fazer isso com um sorriso no rosto, o mesmo sorriso que ele deu ontem, dizendo, ainda tem muita gente para ser preso. E foi aplaudido. Gente, eu não sei vocês, mas eu no meu coração,
Eu já no dia que eu vi pela primeira vez, que foi dia 15 de dezembro, no vídeo do Josemi de Deus, lá no canal dele, com esse nome, Josemi de Deus Oficial é o nome do canal. Eu simplesmente, se eu tinha fé no que eu falava aqui, o pessoal viu as várias lives que eu fiz, há 3 anos eu venho desenhando esse final aqui, baseado em observação e nas escrituras. Então eu concordei com tudo que ele falou e fiquei na minha, né? Aí quando a gente vê tudo isso acontecendo, e você vê agora esse vídeo dele falando, olha, é assustador. É assustador porque não parece que é nem ele que está falando. Parece que nem é ele que está falando. Cada vogal, cada consoante exato. E era loucura ele falar isso naquela época, hein? Hoje, quando eu falo qualquer coisa errada de Bolsonaro aqui, eu não sou contra o governo do Bolsonaro. Eu não sou gadólatra. Gadólatra eu não sou, é um termo meu, eu que estou falando. Se tem alguém que falou por aí, tudo bem. Mas eu que falei esse termo aí, gadólatra, porque ser gado já é terrível. Agora, gado idólatra, isso eu nunca vi. Isso eu nunca vi. Nego indo para o abatedouro, um gadólatra. E esses caras aí que fizeram essa digamos aí, é aquilo que eu falo. Eu não sou influenciador, eu sou informador. Mas o perigo, pessoal, é esses caras que são influenciadores. Por quê? Porque eles sempre estão trabalhando com uma portinha para escape, para uma possibilidade, para uma estratégiazinha, alguma coisa que pode complicar alguém. Agora o fulano lá está com medo, essa o fulano não esperava, e Pix, seja membro, né? Superchat, tipo, você quer ser ouvido? Você tem essa necessidade de ser ouvido, de ser visto? Paga, gadólatra! Paga, gadólatra! Aí você vai falar a sua bobeirinha lá e eles vão querer fazer parecer importante a bobeirinha que você falou, porque você está pagando, gadólatra. Então, é isso que eu quero ver se eu contribuo de alguma forma com informação, certo? Sendo informador, não influenciador. O que eu estou vendo de programinha aparecendo, mesmo com censura e tudo mais, mas tem Pix, tem Assine a Revista, tem Superchat, tem uma série de coisinhas aí que a pessoa está ganhando dinheiro, abre um programa aqui, abre outro ali, se fechar aqui, abre ali, se fechar aqui, abre ali. Por quê? Quanto maior o problema, maior a oportunidade. Isso vende, isso dá dinheiro. O desespero, o medo dá lucro. Entendeu? Quanto mais medo, mais lucro. Mais você quer ouvir ali os caras que falam, não, porque tem uma estratégia aí, não, porque o fulano lá está no comando. Eu ouvi dizer que Heleno estava no comando aí, que ia mudar tudo isso aí em breve aí. Agora o Bolsonaro já está se vitimizando de novo, fazendo aquele coitadismo dele. Ele foi sozinho no hospital, lá na boa, lá, já criaram todo um cenário para ele, todo um monte de coisa lá, coitadinho, né? Já aparece nos lugares, os gadólatras, vai lá, tal, tudo lá. É como disse o Alex Calendoscópio aqui numa live nossa aí. Mesmo que o cara chegar, mostrar as provas de tudo que, né, que aprontou lá e falar, eu menti 4 anos, não estou dizendo que mentiu, mas estou dizendo, mesmo que ele chegar e falar, eu menti 4 anos, o povo vai falar que é estratégia. Agora, olha o Hector aqui. Desde o primeiro canal estamos juntos. Graças a Deus. Viu? Ter uma pessoa como você por perto aí, os contatos que nós tivemos, né? E as ideias que a gente já trocou, tudo, e principalmente pela companhia do seu irmãozinho aí, né, velho? Nossa, que benção, velho. O Dalmo está dizendo, o dono da Riachuelo fez o L. Eu vi uma matéria sobre isso aí. E hoje eu estava ouvindo dizer lá no mercado isso, que o Heleno estava na fila, hein? Na mesma fila, hein? Que o Heleno estava já preparando aí para resolver tudo isso daí. Imagina o Heleno, cara.
e que o Bolsonaro estava voltando aí porque acharam um documento dele. Olha só, eu não sei os detalhes, mas acharam um documento dele que ele ia tomar uma providência contra o TSE, mas aí ele foi impedido. Isso agora. Agora, é simples desvendar essa mentira. É só lembrar o que o Antônio de Paula falou aí no vídeo. É só lembrar o que ele falou. Se ele sabia o que ia acontecer, cantou a bola, a letra e vogal e consoante aí, isso aí é tudo é um cenário para favorecer o Bolsonaro. Mas por que agora é um cenário para favorecer ele? Tá tudo, nem quero saber. Sabe, esse cara aí traiu o país, todos os militares lá traíram o país que estava com ele, entregou o país total na mão dos caras. Ah, fez um bom governo? Fez um bom governo, mas entregou o país total na mão dos caras. Fez o ajuntamento dos caras que eles iam levar aí 6 governos para juntar. Ele conseguiu juntar todo mundo de uma vez só e entregar o país para eles. Essa é a minha visão. Agora a Neide aqui está dizendo, mas agora é tarde. O Dalma vai ter que sair mais vota. Valeu pela presença até agora, viu? Ione Zilda Favila, olá, Ione. A Neide cumprimentando o pessoal. Kleber Herani de Paula. Esse é do time titular de longa data, né, Kleber? Muito obrigado pela presença, sempre muito apreciada pela minha pessoa. Muito obrigado pelo like também, gostei da atitude. A Neide aqui com Herani, Kleber Herani de Paula. Neide. A Eliseu aqui está dizendo, o Mourão também começou a falar de novo para poder enrolar mais ainda o povo. Olha, Mourão, eu vou falar rapidinho para entrar no reset aqui. O Mourão, quando o Bolsonaro se candidatou a presidente, a informação que eu tinha é que ele era maçom grau 30 lá da loja do Oriente de Brasília. Eu vi um vídeo de domínio público, quando o Bolsonaro foi se apresentar para se candidatar a presidente, ele teve que pedir a bênção lá para o líder lá da loja do Oriente. Sabe onde eu vi esse vídeo? Na época eu assisti no canal do Enzo. E o pai do Enzo é maçom, ele não é nem topa a maçonaria. Então ele soltava o verbo mesmo. Ele falou: ó, esse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês é o Bolsonaro pedindo a bênção para poder se candidatar a presidente. Eu vi no canal do Enzo esse vídeo. Aí mostrou lá o Bolsonaro falando baixinho, velho, mas falando miudinho, você precisa ver, cara. E olhando lá para cima ainda, porque o líder da loja do Oriente estava lá em cima e o Mourão do lado esquerdo do cara. Quer dizer, o Mourão olhando o Bolsonaro lá embaixo. Observação número 2. O ano passado, aí por meio do ano passado, outro vídeo também de domínio público, o Mourão, num evento com militares, eu não lembro agora onde é, mas é de domínio público, ele falando para os militares, vídeo de domínio público, que eles não iam aceitar ser governados por um ladrão. Ele falou isso, está no vídeo. Então, o que ele é? É um mentiroso. Um militar mentiroso vale o quê? O que é um militar mentiroso? E falou na frente de um monte de oficiais de alta patente. É um mentiroso. Mentiroso. Por quê? Porque a sua mentira está em vídeo de domínio público. Você disse que não ia ser governado por um ladrão. Agora, você está com essa postura. Mourão, das duas, uma. Ou você é um super canalha, ou fizeram o MK Ultra ou Monarca com você. Um dos dois. Não tem meio termo aí, né? É a minha opinião. Continuando. Ione, like, Pix, seja membro, inscrito, etc. Infelizmente. Minha mãe de 84 anos entrou nesta e a pressão ia a 19. Crise de pânico e que seguindo um canal desses lamentável. Sabe por quê, Ione? Porque muitas vezes nem é tanto o dinheiro que interessa para os caras. Você quer ver um exemplo, Ione?
canal Todo o Poder Emanando do Povo. Eles não pedem dinheiro. Ah, então são maravilhosos. Ah, são incríveis. Ah, agora sim. Aí eu amo eles. Aí eles são o máximo. 2 deputados. Fizeram 2 deputados. Entendeu, Ian? 2 ali da bancada são deputados agora. Entendeu, Ian? A visibilidade. A visibilidade, ela abre muitas portas e abre muitas oportunidades, principalmente na política. Gustavo Gaio. Gustavo Gaio. Entrou lá. Entendeu? Bom, enfim, vamos lá. Like 8. Oh, obrigado, Ione. A idolatria fala tão mais alto que o povo entra em paralaxe cognitiva para autoafirmar seu próprio ego. Isso é verdade. Isso aí é verdade. Um dos maiores referenciais desses caras aí, vou já falando dos comunistas aí agora, né? Principalmente da mídia. Essa paralaxe cognitiva que o Igor está falando, você vê muito nos repórteres. Aí um exemplo fácil de dar é no Maquiavel. O Maquiavel, ele falava que os reis, ele escrevia para os reis que eles tinham que tomar cuidado com gente que fica de fora, observando e, tipo, tornando popular certas coisas que podem prejudicá-lo. Um exemplo. Quer dizer, ele não está vendo que ele está fora dele, falando dele mesmo, para o rei. Entende? Vamos lá. Neide, ela está falando, sinto muito pela sua mãe. Não é? O que tem a mãe dela? Ah, tá. Desculpe. Eu que estou aqui. Que às vezes parece fácil, pessoal, organizar os temas na cabeça e dar atenção para a live aqui e aproveitar coisas da live também, que é interessante, e manter o foco. Não é fácil, não, hein? Ainda mais sozinho aqui, sem equipe técnica, sem nada, né? E o Bolsonaro foi falar com a família Rockefeller também antes da eleição de 2018. Isso é verdade. A Ione falou, entendi. Muito bem. Então, vamos lá. Hoje eu conversei com o gerente do Bradesco. E ontem eu conversei com o gerente do Banco do Brasil, aqui de Campinas. Porque foi uma situação casual. Primeiro, eu fazia acho que um mês, mais ou menos, um mês e meio, que eu não ia no centro de Campinas lá fazer algumas coisas. E ontem eu fui e eu resolvi pagar umas continhas por lá com código de barra. Aí eu cheguei num banco, numa agência, isso já tem a ver com o Reset, tá, pessoal? Eu cheguei numa agência do centro enorme, e tiraram aproximadamente uns 20 caixas eletrônicas. Então, estavam aquelas filas enormes. Falei, não tem problema, eu vou numa outra agência, que é perto da Prefeitura de Campinas, num shopping, e lá tem menos gente, né? E eu vou pagar. Até porque o horário não era assim. Aí o que acontece? Eu cheguei lá, tiraram meia dúzia de caixas, só tinha 2. Aí eu fui no outro, né? Que era para mais de 60 anos, né? Meu caso, estou com 64. Aí eu cheguei no caixa, na hora que eu fui pagar, não li o código de barra. Não li o código de barra. Aí me apresentava a opção se eu queria receber por e-mail. Eu fiquei tão encucado com aquilo lá e não tinha funcionário para atender, a exemplo do outro lá, o outro tinha um só. O maior banco da cidade. Ele tem, se eu não me engano, 3 pisos, fora o subsolo. Um funcionário para
todo aquele mundaréu de gente. E olha que os assuntos ali não é só os caixas, hein? Aí eu fui no outro. Aí no outro lá, a hora que eu fui pagar, disse que a minha conta estava no débito automático que não podia receber. Eu não autorizei, sempre pago com código de barra. Eu cheguei até a fazer débito automático, mas deu tanto problema que eu acabava pagando multa porque eu achava que estava pago e tinha passado 3, 4 dias. Aí tinha aquele inferno para resolver e pedir ressarcimento e tal. Eu acabei falando, cancela isso. Eu vou pagar no banco. Aí eu fui lá conversar com a gerente, lá com os gerentes, aquele pessoal que fica ali, né, supervisor ali. Aí tinha 3 moças lá sozinhas, não tinha ninguém no banco. Um banco daquele tamanho, não tinha ninguém, e o outro lotado lá do outro lado. Aí eu conversei tranquilamente com as 3. O que elas me disseram? Que está chegando uma mudança radical aí, que não vai poder pagar mais nada no caixa eletrônico. Aí eu falei para ela, mas e a questão de dinheiro? Aí uma olhou para a outra dando risada e falou, isso também vai mudar. Aí no que eu estou saindo, eu vi uma pessoa lá passando o mesmo problema que eu estava passando no caixa, porque a porta é do lado do caixa, né? Dos 8 caixas que tinha ali, só que 6 não funcionavam. Aí eu falei para ele, o senhor está tendo problema assim, assim, assim? Ele falou, tô. Aí o cara que estava atrás dele, que não percebeu, né? Eu percebi porque eu vi de cara, assim, o outro estava mais atrás, não viu. A outro falou, eu já sei o que está acontecendo aí. Ele falou, isso está acontecendo no Banco do Brasil e no Santander também. Estão tirando todos os caixas e levando para o único lugar. E eu falei, e onde que é esse único lugar? Ele falou, o Bradesco é lá na esquina da Glicério com a Moraes Salles. Eu falei, eu tive lá, tiraram a metade dos caixas. Acho que sua informação está desatualizada. Ele falou, tirou metade? Eu falei, mas era para estar tudo lá agora, eles falaram. Eu falei, tiraram metade. Eu vim de lá agora. Aí, eu dei uma passada na agência do Banco do Brasil, né, que eu queria ver, né, como é que era o negócio, tal, tudo, né, que tinha passado lá, o cara falou. Mesma coisa. Aí eu perguntei, falei, já fui direto, falei, mas e dinheiro? Se eu quiser tirar dinheiro aí. Ele falou, isso aí vai mudar também, só não sei o que vai ser. Bom, a gente sabe o que vai ser. Vão tirar o fio da tomada, a qualquer momento aí. Tirar o fio da tomada. De repente você vai nos caixas eletrônicos e você não vai poder, deixa eu tirar esse comentário da tela, deixa eu ver aqui, Igor, a intenção de ampliar o BRICS também faz parte do Reset, está tudo arquitetado. Porque tem mais paizinho comunista aí, né, querendo entrar na parada. O Kleber está dizendo assim, agora diz que o Putin vai morrer, aí em breve aí, os caras que estão para entrar no lugar deles, que é o lance dos caras jogar bomba, hardware invasivo. Bom, enfim, a solução para o meu código de barra para pagar a conta não era o problema no Bradesco e nem era na Vivo, que era operadora. Perdão, na Claro, que era operadora. Qual foi a solução? Ninguém sabia o que fazer. Eu falei assim, manda outro código de barra. Aí fui lá e paguei. Ninguém foi capaz de me dar essa sugestão. Bom, então o que vai acontecer? Você vai chegar no caixa e não vai conseguir tirar dinheiro. Talvez não consiga até pagar, porque vai ter um reset. A hora que a coisa começar a funcionar, vai ser como foi na Grécia. A Grécia teve um negócio que a Espanha apelidou de curralito, que é isso que eu estou falando, tiraram o fio da tomada lá, aí veio, tipo, o FMI, um exemplo, tomou conta do banco, porque o banco estava ali devendo, aí teve acesso a tudo, só que nós estamos falando do mundo, teve acesso a tudo, aí eles tiveram que arcar com a bagunça, o argumento, tiveram que arcar com a bagunça, porque tiveram que arrumar, tiveram trabalho, custos, despesa,
tempo envolvido, esforço. Então, eles tinham que cobrar alguma coisa em cima do que você tinha lá. E aí, o que acontece? Enquanto eles ainda estão arrumando isso, eles vão soltar em doses homeopáticas o seu dinheiro. Só que essas doses homeopáticas não têm nenhuma projeção para essa distância homeopática dos modos. Então, o dinheiro não será mais físico. Não precisa caixa eletrônica. Não vai mais precisar caixa eletrônica. Ah, mas e o dinheiro que eu tenho aí na criptomoeda, aí, essas coisas todas aí? De repente, sabe o que eles vão fazer? Eu conversando com os caras do banco lá, que eu entendi o seguinte. Os caras vão falar lá, olha, saiu aí, tipo, um consenso aí entre os maiores representantes financeiros do mundo, tipo BlackRock, Morgan e outras aí, e chegaram num consenso que não vai haver mais isso aí. Então, vocês vão ter um prazo para chegar e apresentar esse dinheiro, vai pagar uma taxinha, e aí vai ser devidamente absorvido por esse novo sistema. Senão, você vai perder esse dinheiro, não vai valer nada, vai ter um prazo. Então, isso é uma possibilidade que pode acontecer. Esse Igor que está aqui, eu estou só em dúvida. É você, Surdo? É outra pessoa? De fato, eles querem acabar com a moeda física porque fica mais fácil e mais barato fabricar qualquer moeda digitalmente. E controle absoluto. Por quê? Porque a hora que você pega alguma coisa, tal, você tem um imposto para pagar, não tem essa de, vou esperar um ano para pagar, porque isso eu não posso fazer agora, vou gastar com outra coisa, vai importar. Não, já é debitado. Não tem essa, para depois você fazer acordo, pegar desconto. Não, 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 não. Já pega na hora. Pega na hora, já. Não tem essa, não. E vai, tipo assim, como eu vou dizer, vai criar uma faixa mundial salarial. Aí vai ter uma faixa mundial salarial, há mecanismos para desprovê-lo das suas propriedades, isso não é falado no Grande Reset, mas faz parte da Agenda 2030, que vai de encontro ao Grande Reset, porque para ter o Grande Reset, precisa dos países aí que ainda estão resilientes, que não haja proteção do direito de propriedade. Isso tem que deixar de existir. Então, para o Grande Reset, você não pode ter a sua propriedade. Não faz parte do Grande Reset. Você tem que ter uma faixa de salário padronizada, ou para morar na rua ganhando salário até um certo período, depois vai ter uma limpa também. Isso não é do Grande Reset, mas eu sei. E um outro momento é que vai ter essa faixa salarial, e vai ter esse controle da moeda virtual. Então, ninguém vai conseguir, tipo, eu tenho um dinheiro aplicado aí, tal, esse negócio. Isso aí também não vai existir. Vou aplicar meu dinheiro, tal. Não vai existir. No Grande Reset não vai existir isso daí. Vai ser, tipo, você vai continuar a comprar, vender, fazer negócio, tal, essas coisinhas aí, mas num grau tolerado e antes da marca da besta. Porque a hora que chegar a marca da besta, aí a coisa vai ser cruel. O Igor está dizendo aqui, se cerca de 20% dos clientes quiserem sacar todo o dinheiro que eles têm em conta, já quebra qualquer banco, hoje. E aí eles também podem fazer, conforme você falou, eles vão liberando dinheiro aos poucos, igual aconteceu na Grécia um tempo atrás com os aposentados. E tentaram fazer na Espanha, estão querendo fazer em Portugal e vão conseguir. E depois vão fazer no Brasil também. Cerca de só de 2% a 5% é de papel moeda. Agora vai ser 100% só digital. Total.
Aí está dizendo, sou eu sim, Marcão, é porque estou acessando pelo PC e minha esposa está no celular. Só pelas perguntas eu já percebi que era você. Né? As suas perguntas são muito boas. Então tá. Então, nesse grande reset, é necessário um caos absoluto. Caos econômico. Absoluto. Então, quando vocês veem todo esse projeto aí, tipo assim, esse presidente nem entrou ainda, já teve, antes dele entrar, agora já tem 700 bilhões, é a última informação que eu tenho, deve estar mais. Já foi 500. E hoje, lá na fila do mercado, esse curralinho, quando foi? Acho que foi na época do meu canal Alquimista, viu, Hector? Foi o que aconteceu na Grécia. E o apelido que a Espanha deu foi curralito. Então, a Espanha, saía na mídia da Espanha que eles não queriam curralito na Espanha, que eles chamaram lá de curralito. Foi naquela época lá do canal Alquimista que aconteceu isso. Mas o projeto não está abandonado, não, hein, Hector? Ainda está de pé lá o negócio. E o socialismo lá, pelo menos em Portugal, já está quase pronto para entrar o negócio lá. O Igor está dizendo aqui, esse sistema digital baseado em blockchain, que é tipo criptomoeda, mesmo usa essa premissa. Quem controla as moedas é quem faz o contrato. E os clientes são praticamente anônimos, inviabilizando reclamações. Essa parada aí é tão louca que, se eu falar besteira aí, vocês podem até me corrigir. Existe um computador quase quântico ou quântico que fica criando códigos que você fica tendo que quebrar esses códigos aí para você minerar, né, que os caras falam. E aí, à medida que você vai acertando em grau menor, grau maior, né, como uma loteria. Como uma loteria o negócio. Aí você vai capitalizando lá, ou perdendo também. Quem tem mais recursos para agilizar essas desencriptações, leva vantagem. Entende? E como a profecia bíblica, presta atenção nisso, é que a marca vai ser colocada tanto nos ricos, os poderosos, pobres, então eles não vão poder ficar nessa situação privilegiada e confortável, porque eles têm mais recursos. Então isso não pode vingar, é profético. Aí o senhor está dizendo aqui, você que é responsável pela sua própria conta. Se perder o dinheiro, de qualquer forma que seja, é o próprio cliente que tem que lidar com o prejuízo. Agora, que garantia que você tem que não está sendo manipulado lá? Já teve uns golpes violentos nessas criptomoedas aí. E vai saber quem é? Aliás, quem fundou isso, um diz que é um japonês, o outro diz que é o outro. Não sabe nem quem inventou, estão disputando quem inventou. É muito louco a Neide está falando. E tem muito cara aí que fala assim, não, eu vou separar a minha mulher, eu já vou pôr dinheiro em criptomoeda, porque aí na hora da separação não tem como entrar na parada isso daí. Vai nessa. Vai nessa aí, do jeito que a coisa está aí. Agora, para esse reset acontecer, a coisa tem que continuar nesse ritmo que está levando ao caos. E essa cartilha esquerdista aí que vem de cima para baixo. Não é Moraes, não, estou falando de cima para baixo. Então tem que ter esse caos. E esses caras estão aí para isso. Vocês notaram que nesse governo já está havendo um desacerto terrível por cargos aí, favores e outras coisas? Vocês notaram isso? Sabe por que está acontecendo isso? Eu posso falar, porque eu vi de perto isso. Quando entrou a primeira gestão do PT, o PT teve duas gestões da Prefeitura de Campinas. A primeira e a segunda. E eu acompanhei de perto, porque eu estava lá nessas gestões aí e tive contato próximo com eles. Eles oferecem cargos para todo mundo. Quando eles entram, não tem cargo para todo mundo. Aí,
os mais fortes prevalecem. Quem que são os mais fortes? São os caras que têm poder antes de entrar lá. Que têm poder antes de entrar lá. Esses que não têm poder nenhum e entrou lá e serviu só para arrastar voto, é em questão de meses, você não vê mais. Você não vê mais. E outra, os caras, tipo, é uma pirâmide acéfala, porque todos estão sujeitos a uma autoridade no pináculo, que não é interna. Que não é interna. Nas duas gestões do PT foi assim na Prefeitura de Campinas. É uma autoridade externa, um comando externo, que é ruim, ainda por cima. Então, aonde eles põem a mão, destrói tudo. Por quê? Porque não é a expertise deles. O que é a expertise deles? Ocupar espaço, engenharia social, engajamento, entendeu? Eles têm engajamento, eles têm obediência, eles seguem os cronogramas, entende? Eles não têm livre-arbítrio. É que nem formiga, sabe? Só que a formiga é virtuosa, eles não são, né? A formiga está levando as coisas para edificar, eles estão levando as coisas para roubar. Então, essa é a diferença. Então, para ter esse reset aí em breve, nós já estamos vendo aí, por exemplo, essas medidas dos bancos aí que eu falei, foram as pessoas lá de dentro que me falaram isso, hoje. Agora, quando você vê as mudanças que eles estão fazendo aí, querendo fazer no Banco Central aí, estão querendo mexer no Banco Central. Estão afugentando os clientes da Bolsa. Eles vão detonar a Petrobras de novo. Mas não é porque eles estão com uma estratégia de administração e eles não são bons e eles vão errar e não é por aí, não aprenderam nada contra a gestão. Não, 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 não. Eles são incompetentes para administrar, claro, sempre foram. Eles são incapazes de contratar quem sabe dar liberdade para esses trabalhar, é claro, porque eles não querem dar poder para ninguém. Então, o que é que está acontecendo que faz com que eles estejam lá e tudo aconteça como eles querem entre eles? Um comando único. Então, quando o Lula abre a boca para falar uma besteira que faz perder 500 bilhões em uma semana, não é porque ele quis abrir a boca. Ele tem mais de, desde 76, eu trabalhava lá no São Bernardo, onde mora aí o Hector Herman e o Alexander Herman. Eu trabalhei ali em Santo André, e eu ia lá no Vila Euclides, lá assistir o Aliança de São Bernardo jogar. Eu conhecia o filho do técnico lá do Aliança de São Bernardo, chamava Formigoni, Wilson Formigoni, que era o técnico lá do Aliança de São Bernardo. Eu conheço aquele pessoal lá. Então, o Lula ele tem 50 anos de aprendizado, de experiência e disciplina de receber a ordem e cumprir e não falar nada, e não veio lá de cima para ele falar, assim como todo comunista. Ah, mas essa turma que fica aí no chat de todo mundo enchendo o saco, o que, que é? É cueca suja do capeta, é descartável, idiota útil. Por quê? Ele fala a mesma coisa, provoca do mesmo jeito, não importa o que você fale para ele, ele entra por aqui, sai por aqui, ele fala aquelas coisas lá de noite, de noite, de noite. Por quê? Porque é uma formiga sem antena. Comunista, idiota útil é uma formiga sem antena. Então, o que vai acontecer? Eles vão ser todos descartados. Não tem espaço para eles. Quando esses caras tomam poder, como o Yuri Bezmenov falou aí no começo do vídeo que eu mostrei, quando eles tomam o poder, o que eles vão fazer com esses caras que só sabem agitar? Pô, eu quero tranquilidade agora que eu dominei tudo aqui, né? Teve todo esse esforço, toda essa coisa. Eu não quero ninguém me encher no saco, eu não preciso mais desses caras aí. E normalmente eles matavam esses caras. Hoje em dia, tem muitos modos, né, diferentes, né, de descartar essa turma toda aí. Mas aí, se descartar esses caras, se cortar eles da colmeia, eles morrem.
Eles só sabem falar a cartilha, viver pela cartilha, tirar, eles morrem. Entende? Então, mas a grande missão dessa Horda Vermelha Mundial não é nem tanto pela cor, porque nos Estados Unidos é azul. É provocar o caos para o reset. Então, o alvo número 1 deles, a hora que toma o poder, já é detonar a economia, mas seguindo um comando. Seguindo um comando. Pode ver. Todos os países comunistas têm o mesmo projeto de poder, de ocupação de espaço e de metas. Né? Aborto, droga, prova droga, liberar bandido. Vocês já sabem. A lista é enorme. E tudo contra as coisas de Deus. E que, coincidentemente, o Yuri Bezmenov falou, né? Que é a barreira desses caras é a fé das pessoas. Todo esse arsenal de engenharia social, de manipulação, de provocação, de exibição de força, de aparelhamento, não é nada se você tiver fé. Por quê? Porque não vão fazer sua cabeça, não vão te desestabilizar, não vão, mesmo tirando o seu patrimônio. Olha, se eles, você perguntar para mim, e se eles me prenderem, tirarem meu patrimônio por causa da minha fé? Tipo, o cara viu lá na plataforma que eu sou cristão, veio aqui, pegou, me prendeu, minha família, tal, tudo. Qual é o meu procedimento? O que eu devo considerar nessa situação? Só um instante. Mateus 5, Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Olha aí. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Olha, por causa da justiça dos homens contra Deus. Presta bem atenção. Bem-aventurados novamente sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Não estão chamando gente de família de terrorista? Não estão rotulando todo mundo de bandido, de terrorista? Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quer dizer que isso não é novidade. Até as pessoas mais próximas de Deus, que até demonstravam poderes, não foram respeitados. Foram injuriados, caçados, perseguidos e mortos. Então, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, a sua recompensa nos céus. Quer dizer, família de Deus, viver para sempre, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, pessoal, deixa eu ver se eu não deixei ninguém de fora aqui. Tem mais alguns comentários aqui, deixa eu dar só um break aqui. Tá. A Neide já tinha lido. O Kleber está dizendo aqui, 90% dos bancos centrais do mundo já estão explorando as CDBCs, moeda digital oficial. Foi interessante, Kleber, você falar 90% dos bancos centrais, porque praticamente todos os bancos centrais dos países pertencem aos Rothschild. Entende?
Só uns 10% aí realmente é que são de países que, pela fé, pela religião, não cederam a esses sistemas que acabam implantando esse domínio sobre os bancos centrais. Aí eles mandam no país. Mandam no país. Até os Estados Unidos, o Banco Central, né, dos Estados Unidos, equivalente ao nosso aqui, é dos Rothschild. Igor, hoje em dia tem moeda que funciona sem precisar dessa mineração tradicional. Elas mineram com as moedas que estão meio que numa poupança, estão evoluindo cada vez mais. Isso eu não sabia. Como eu digo, os comentários do Igor aqui são muito legais. Ok, realmente não tem garantia nenhuma. Elon Musk mesmo manipulou o mercado inúmeras vezes. Olha, quando você fala de Elon Musk, eu não quero julgá-lo. Presta bem atenção, eu não quero julgá-lo. Porque eu não tenho elementos para isso. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém porque o que eu sei do que ele faz. Agora, o que eu sei do que está na Bíblia é o seguinte: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Então, isso eu não posso esquecer. Entende? Igor está dizendo aqui, e ainda entra a questão das inteligências artificiais que estão cada vez mais avançadas. Tem uma empresa mesmo que divulgou recentemente que já vai começar a usar robôs com inteligência avançada para ser advogado. Já pensou eles programados para favorecer esquerdistas? Porque aí, se você questionar a programação do robô, você é antidemocrático, vai ser preso. Muda muito. Kleber está dizendo aqui, 546 bilhões da Bolsa de Valores evaporou. Hoje eu vi uma notícia interessante, você falou isso, você me lembrou? Essa rede de lojas americanas. Vocês sabiam que desapareceu 10 bilhões da loja lá e o pessoal não sabe onde está? A contabilidade lá conseguiu embolsar 10 bilhões. Lojas americanas, hein? Hector Helva, bons tempos de SBC, abrigo sem o Lula. Oh, meu Deus do céu. São Bernardo do Campo, ele está falando aí. Olha, puxa vida, viu? Puxa vida. Eu lembro que eu tinha 17 anos, 16 para 17, quando eu fui numa reunião no Vila Euclides, em São Bernardo, que o Lula ia falar lá. Tinha helicópteros do Exército voando por cima lá, policiais lá fora, lá, agitado pra caramba. Naquela época ainda não estava aparelhado, né, os militares. Se bem que na Revolução de 64, 60% do alto comando já era comunista, hein? Para quem não sabe. A Ione está dizendo, na sua opinião, qual a influência do vice Alckmin no governo? Boa pergunta, hein, Ione? Eu vou ter que pensar para falar para você agora aqui, hein? Não é o foco aqui, né? Mas como ele faz parte desse caos para o reset, então eu estou vendo aqui como encaixar ele aí. Bom, o que eu vou falar não é o que eu tenho certeza, é o que eu imagino, por observação, pelas escrituras, mas não é um desenho de um cenário futuro possível. Eu não vejo tanta possibilidade para falar isso, porque os fatos não amparam e as escrituras também não têm nada específico. Mas eu vou pela boa lógica, porque eu trabalhei 30 anos em política, no meio de política. Eu não era político. Mas a gente acaba sendo, querendo ou não, ali no meio, né? 30 anos ali, eu fui do gabinete do prefeito, 4 anos. Quase 5 anos. Era um órgão de consultoria. A gente só prestava conta ao prefeito e mais ninguém tinha acesso a cada coisa que você não imagina. Eu tenho história para 2, 3 livros para contar. Então é o seguinte, eu acho o Lula um poste
do Alexandre de Moraes. Isso muita gente já chegou a essa conclusão e não é difícil. Agora, e o Alckmin? Ele seria um poste substituto do Lula? Porque, por enquanto, há necessidade do Lula ainda, eu acho, não tenho certeza. E onde? Porque vocês viram que o Lula está conseguindo arregimentar apoio político de várias nações do mundo, até as que não são comunistas, pelo carisma dele. O Papa está dizendo que ele foi injustiçado para o mundo. Então, ele ainda é útil, e olha, por enquanto. Mas a hora que a coisa estiver estabilizada, o que é estabilizada? É parar a brigaiada lá, descartar quem tem que descartar, aí ficar aquele pessoal que vai ficar, que não vai ficar muito tempo também, aí as peças vão se substituindo, mas sem essa loucura que é agora. Porque agora, nem para cumprir as metas que eles têm que cumprir, nesse caos não é possível, o caos deles lá. A hora que a coisa der uma estabilizada, aí eu acho que o Lula, que estabilizou, está tudo sob controle, a comunidade internacional está apoiando o Lula, apoiando esse governo, né, que é o Lula. Aí o Lula sai, e o Lula enche a bola do Alckmin, aí a comunidade internacional vai apoiar o Alckmin vai ser o novo poste do Alexandre, que vai ser o líder do sexto reino. Qual é o sexto reino? É um dos dedos dos pés da estátua profética de Nabucodonosor de barro e ferro, que vai lá do México até a Patagônia. É o sexto reino. Para mim, o Alexandre vai ser o rei desse reino aí, profético. A Neide está dizendo aqui, muita gente vai perder dinheiro por não ter habilidades com a internet. Olha, Neide, bem colocado, viu, Neide? Dentro desse. Levantou uma boa questão. Dentro desse cenário de estabilização de faixa de salário mundial, padronização de salário mundial baixo, porque você não vai ter propriedade e vai ser feliz. A Agenda 2030 é mais radical ainda. Você não vai ter nada e vai ser feliz. Está lá, na Agenda 2030. A Agenda 2030 é um caminho para o reset. Ela leva ao reset. Então, ele está muito, muito, muito perto do reset e é inevitável. E o que nós podemos fazer? Nada. Aí você fala, eu vou comprar ouro. Tá bom. Mas se você for comprar ouro e eles obrigarem por lei a você converter em criptomoeda, o que você vai fazer com o ouro se ele não pode ser comprado nem vendido? Se não for convertido em criptomoeda, por exemplo, moeda virtual, vai. Não vai longe. Maduro sabia que tinha gente que tinha dinheiro, tirou dinheiro do banco sabendo que ele podia aprontar, sabe o que ele fez? Ele falou a mesma coisa que os caras querem fazer no reset aí. Ele falou, olha, quem não trocar o dinheiro até tal data, vai perder o dinheiro que ele não vai valer mais, ele vai ser substituído. Aí esse pessoal que tinha dinheiro guardado, além de ser fichado, e você sabe que é ser fichado por esses caras, né? Eles vão te perseguir. Ainda teve que pagar uma taxa, uma multa. É fácil. Quando você quer fazer maldade, em um mundo que é dominado por Satanás, que é o príncipe desse mundo, é fácil. Difícil é você ter fé e fazer a coisa certa nesse mundo que nós não pertencemos. Esse mundo que vai nos obrigar a ficar sem nada, a ganhar um salário mundial baixo padronizado, que vai nos obrigar a ter uma religião única, que vai nos obrigar a colocar uma marca, entendeu? Para esses caras aí, o mundo é deles. E é mesmo, que nem entrou essa petezada aí no Brasil, tomou conta, tudo. É deles. Porque eles são de Satanás, esse mundo é de Satanás. É deles. É difícil aceitar isso, entender, mas é deles.
O que nós cristãos temos que fazer? O que eu mostrei aqui agora. Se a gente for preso, perder propriedade, ser caluniado, ser cancelado, de repente ser torturado, morto até, exultai. Exultai, porque a gente vai estar bem com Deus e Jesus. E o nosso reino, nosso paraíso, vai ser depois do milênio, que não é deles. Que não é deles, é nosso. Entende? Vamos lá. E não vai ter com quem reclamar fisicamente. Não é agora, que nem eu lá, no caixa do banco lá, não conseguia pagar, porque disse que estava no débito automático. Lá no banco não estava no débito automático. Lá na operadora Ana Claro, estava em aberta a conta, mas não estava no débito automático. Os dois lá, fui na ouvidoria de um, fui na gerência do outro, lá não tinha acordo. Não tinha com quem reclamar. Imagina se isso ainda tem algum problema jurídico desse jeito, desse vácuo aí. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, então, quando quem era para pensar e ter ideia não tem, então serve eu. Sabe aquela piada? Eu vou contar uma piada aqui, mas nem espero que vocês riam, mas essa piada é baseada num fato verídico que aconteceu numa firma em Santo André chamada COFAP, em 75, 1975. Estava chegando justo nesse dia um figurão dos Estados Unidos, visitando aquela empresa ali na divisa de Mauá com Santo André. Aí, tinha um pessoal numa fila de emprego para se candidatar a emprego ali, e tinha um mendigo. Mas sabe aqueles mendigos assim que... E o cara lendo o jornal e com o Bilal de fora. Quer dizer, a pessoa nem bate bem na cabeça, né? Mas com o Bilal de fora. Aí, a hora que o cara passou e viu aquilo lá, o cara que estava de fora também viu, o americano. Aí entrou lá dentro, ligou na portaria, aí o cara da portaria veio desesperado lá fora, lá para ver quem que era o cara que estava daquele jeito. O cara lá, o jornal lendo lá, com o Bilal de fora, lá, carça aberta, lá, Bilal de fora. Aí ele olhou para o outro lá e falou, é verdade. O cara falou assim, manda embora, pelo amor de Deus, esse cara, que se o cara sair daí ainda, manda não embora, pô, se não vai mandar. Aí foram desesperado lá, falou, o que eu falo para mandar esse cara embora? Chegou lá e falou assim, olha, o que o senhor queria e tal? Eu não sei exatamente o que foi falado, mas a piada era algo assim. O que o senhor queria? Ele falou assim, olha, eu estou procurando serviço. Na humildade dele e tal, tudo. Aí o cara falou, não, mas não tem nada. Aí ele falou, não, mas nem para varrer chão aí, tal, não. Limpar banheiro, tal, não. É serviços gerais, aí não tem, não. É nem para carregar peso aí e tal, não. Não, mas eu não vou embora. O cara falou, não vou embora. Tem que ter alguma coisa, é muito grande isso aí, não é possível que não tenha nada. Aí o cara falou assim, para o mendigo, só tem uma vaga para engenheiro físico, quântico, eletrônico, nuclear. Você é? Ele falou, não, mas para quem está na merda serve. Entende? A paralaxe cognitiva, né? Que foi mencionada aí. Aí a Cristina aqui, super Cristina R, estava sumida, hein, Cris? Eu te vi lá no Dalmo. Mas vi você quietinha lá, sei que você gosta de ficar quietinha, tal, tudo, é muito feliz em vê-la aqui. Super Cristina, parceira de Cenáculo Cristão Virtual. Nossa irmãzinha querida. Eliseu Tavares. O que vai ter de gente se suicidando por causa de bens materiais perdidos? Eu falo que eu gosto da Eliseu e Sword no chat, é ótimo, viu? Olha, e dois jovens, pode-se dizer, né? Eu acho que isso vai começar a acontecer com manifestantes aí, Eliseu. Porque quando o Tony de Paula,
Tem um outro vídeo do Tony de Paula ainda, Eliseu, que ele fala dos problemas familiares, empregatícios e empresariais de alguns aí que perderam empresa, perderam emprego, 40 dias longe da família. Só que a família está desesperada lá porque o cara pirou. Virou tipo um fundamentalismo, um extremismo, viraram gadólatras. Que eu falo, gado já é grave, que você é conduzido e não tem livre-arbítrio nem vontade própria. Sua cognição morreu. Agora, idólatra ainda? Idólatra? Aí, quer dizer, idólatra está sem Deus, né, meu amigo? Está sem Deus aí para o cara dar um tiro na cabeça, aí tomar um veneno, aí se matar aí, 3 pauzinhos, né? Ainda mais vendo toda essa injustiça que está aí. Agora, se todo esse pessoal que está sendo preso, acusado de terrorista, estão comemorando a situação deles, comemorando, hein, a injustiça, comemorando a injustiça. Lembra muito aquela passagem, né, das 2 testemunhas, né, que foram mortas e as pessoas davam presentes umas às outras, comemorando a desgraça delas, a morte delas. Que as pessoas más são assim. Elas comemoram a desgraça das pessoas boas. Para elas é um prazer, porque a bateria existencial delas carrega com energia ruim, energia do diabo. Não são de Deus essa raça aí, já está ferrada já. Você entende? Só se Deus, como diz o Dalmo aí, né, fizer der na vontade de Deus lá, né, interferir nisso, senão já era. Então, eu acho que isso vai acontecer massivamente e não vai demorar não, viu? Mas se eles lessem essa passagem que nós lemos aí, de Mateus capítulo 5, do 10, 11 e 12, eles estariam lá, assim, numa postura de paz. Não é soltando o rojão lá dentro da cadeia, né? Mas numa postura de paz, na certeza que Deus está com eles e acabou. Fim de papo. Entendeu? Glória a Deus. Agora vamos ver aqui. A Neide cumprimentando a Cristina. Cristina aqui no pedaço. A Cristina é assim mesmo, é o jeito dela. Ela é quietinha, tá na dela e tal, mas gente boa demais. O Kleber Ano de Paula caiu a internet aqui, voltando agora. Tá vida, hein? Ô, Kleber, você mora onde, hein? Você já me falou, mas eu esqueci. Americanas vale 13 bilhões e está devendo 30. Ah, é 30? Eu não sabia disso, Hector. Hoje, essa notícia que está saindo aí é que 10 bilhões lá tá no, tipo assim, caiu no buraco lá que ninguém sabe como caiu, entendeu? 10 bilhões, bicho, não saber como subiu. Não dá, né, cara? Não dá, né? Claro que sabe, né? O Hector Pernambucano mandou 2.500 embora e já fechou a fábrica do Norte. Ah, faz o L, faz o L. E para fechar, estão mandando todos embora da Mercedes Caminhões. Ai, ai, ai. E eu conheço a Mercedes, hein? O sonho do pessoal nosso lá no ABC Paulista era trabalhar em empresas desse tipo aí. Sair do Senai e entrar numa firma dessa, se arrumava a vida, até a aposentadoria. A Ione está dizendo aqui, obrigada pela resposta. Imagina, Ione, um prazer. A Neide, meu Deus, tantos pais de família desempregados. Nossa, Neide, mas olha. Eu coloquei na descrição do meu vídeo, tipo assim, oh meu Deus, o que está acontecendo, né? Eu escrevi na descrição do vídeo. Porque de um ano para o outro, você descobriu que o país está tomado de ponta a ponta. Que o mundo está tomado de ponta a ponta de gente má.
Mas como é que não aparecia antes, não havia sinais disso? Até para pessoas bem experientes, assim, militantes como eu fui, um pouquinho demais, né? É duro assimilar, viu? Mesmo com o conhecimento do cronograma bíblico, filtrando desinformação, com bagagem. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu ia falar de bagagem política de 30 anos. Eu fui metalúrgico 10 anos, fui torneiro ferramenteiro, cheguei a ser encarregado de metalúrgica aqui em Campinas. E quando eu entrei na prefeitura e comecei a ficar exposto a comportamento político, olha, aí que eu entendi o mundo. Aí que eu entendi o mundo. E eu cheguei à seguinte conclusão: quem não lidou, trabalhou em ambiente político, com a política comendo solta ali, pode viver 200 anos e não vai entender o mundo. Ah, mas eu vejo um monte de canal conservador, eu acompanho as mídias, aí tá, não vai entender. É muito louco. E olha que mesmo eu tendo essa experiência, Campinas ainda que é um vulcão, hein? Você trabalhar ali é como se estivesse sentado num vulcão. Uma lei que mudou no Diário Oficial, que você não viu no dia seguinte, que afeta o procedimento do que você faz no seu setor e no seu trabalho, você vai ser responsabilizado e processado. E muda quase todo dia. E não tem ninguém chegando assim e falando: Marcão, ó, mudou essa leizinha aqui, e vai ser referente a isso, quando for isso, é isso, naquilo, naquilo, outro. Uma coisa é sair a lei, a outra é a forma de aplicar. Aí o que eu tinha que fazer? Tinha que ir lá na Secretaria de Negócios Jurídicos, que era 13º e 14º andar, e me virar com os advogados lá para descobrir como aplicar aquilo no meu trabalho para mim não me ferrar. Vou fazer uma live aqui. Quer dar um alô aqui para o pessoal? Ah, você que sabe, dá um alô aqui para o pessoal. A minha esposinha querida vai dar um alô aqui. Oi, gente, tudo Já bem? põe a cara aqui, ó, a câmera. Oi, gente, tudo bem? Essa é minha esposinha querida e estimada. Aí, pessoalzinho aqui. Tchau. Tá aí, tá apresentada a minha esposinha aí, ó. Aí o Kleber está dizendo: Marco, uma pergunta. Israel já está anunciando de passar status do Monte do Templo da Jordânia para a Arábia Saudita. E essa decisão vai acelerar o deflagramento da guerra Irã-Israel. Kleber, o que está no cronograma bíblico é o seguinte: nós, por enquanto, nós temos essa guerra da Ucrânia aí e a Rússia, com os países como França, Alemanha, Noruega e outros, Estados Unidos, fazendo o que se fazia na Guerra Fria, quer dizer, fazer os outros brigarem por você. A Rússia está se estranhando com a China. Eu estava vendo no canal do professor Belay algumas notícias que ele faz uma triagem, uma abordagem muito respeitável, e ele está dizendo que, pelas notícias que eu vi lá, que o Putin pode morrer a qualquer momento aí, que ele está muito mal de saúde, e que o pessoal que vai entrar no lugar dele é infernal. Olha, para falar que é infernal perto do Putin, você imagina o que é esses caras aí. Mas vai de encontro, Kleber, ao que está na profecia. Por quê? Porque a profecia fala que vai ter guerras. Então não é só essas, não. Vai ter uma atrás da outra, Kleber. Uma atrás da outra. Doenças, vai ter uma fome, Kleber, fome fabricada. Fome fabricada. Como lá na... Ai, que país que era aquele lá? Holanda. Que o governo está obrigando... Olha bem, fome fabricada. A Holanda é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, ao lado ali da Ucrânia, que também é.
E o governo está obrigando 90% dos donos de área de agronegócio ali, né, pecuária, etc., tal, né, agricultura, pecuária, para vender. E aí depois eles vão fechar essas atividades, vão encerrar. Por quê? Porque está poluindo o ambiente. Claro que não, né? Ninguém aqui vai acreditar nisso. Mas eles não precisam que a gente acredite. Eles mesmos passam a bola um para o outro, tal que é o jeito dessa turma do demônio trabalhar, se todo mundo tem que pôr o pé na bola, passando a bola. Ah, então você fala que é o peido da vaca, ah, tá, você fala que é a camada de ozônio, agora não é mais a camada de ozônio, é o peido da vaca. Ah, agora não é mais o peido da vaca, agora é a terra está esquentando. E assim vai. E assim vai. Aí o que acontece? Vai ser fabricada uma fome monstruosa na Europa. Por quê? Porque não vai ter Ucrânia nem vai ter Holanda produzindo. A França não está aguentando nem manter ela mesma, então ela já está de olho aqui no Brasil. Já está querendo juntar forças com a Colômbia, com a Venezuela. Macron estava lá recebendo o Maduro na Venezuela lá com o aperto maçônico, aperto de mão maçônico. Quem me mostrou isso aqui foi o Alexander Herman. Mandou para mim no WhatsApp lá, falou, Marcão, o que você viu nessa foto aí? Eu falei, eu estou vendo um aperto maçônico aí, Maduro e Macron. Quer dizer, isso você não vai ver falar na mídia, né, filho? O que está envolvido nisso. Aí o cara está falando, mas quando pergunta, Israel já está anunciando de passar o status do mundo. Tá. Continuando a mesma resposta. Então, o que acontece? A ONU está mexendo os pauzinhos para ir para Israel. A ONU chegando em Israel, eles vão preparar o templo para entrar o anticristo. Agora, eu não acredito numa guerra onde Irã solte uma bomba atômica lá em Israel, destrua Israel e acaba com tudo. Porque não é isso que está nas escrituras. Agora, eu não duvidaria que o Irã brigue com alguns vizinhos ali, se matem, ou até brigue com Israel, mas sem soltar bomba, entendeu? Isso é profético. Aí o Kleber fala assim, ó, que levará a guerra de bloco do Oriente Médio, Ezequiel 38, 39, na atual situação do Brasil, que postura vai tomar Irã, Rússia, Israel, União? Olha, é o seguinte, Daniel, Ezequiel e algumas profecias em Mateus 24, capítulo todo, grande parte é em relação ao que era no Velho Testamento, o que aconteceu na época de Jesus, o que vai acontecer agora na vida de Jesus, durante o milênio e depois do milênio. Então, tem o arrebatamento, que é agora, nessa vida de Jesus, que fala segunda, mas não é segunda, porque Cristo já teve aqui no Velho Testamento umas duas situações, eu tenho as passagens disso aí. Então, pode ser quarta ou quinta, mas enfim. O arrebatamento agora, depois vem o milênio e depois a grande tribulação final. Porque quando fala que vai ter uma grande tribulação como nunca houve, é essa agora, que vai ter o arrebatamento. Ah, mas e a outra, então, que vai ter, que vai ser o dia de Deus? Essa é a grande de verdade. Porque essa daí, o universo vai ser reconfigurado, essa terra vai, os elementos vão arder e se desfazer, e vai ter outra terra. Outra terra que a cidade santa vai estar nela. Você sabe o tamanho da cidade santa em relação ao nosso planeta? Para quem não viu ainda, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ampliar um pouco aqui, porque vendo reduzido fica mais demorado.
Cadê aquela imagem, caramba? Só isso aqui. Estou apanhando para achar aqui, não sei por quê. Não era para estar difícil de eu achar, não. É que eu estou querendo achar rápido aqui, não estou achando, mas faço questão de mostrar. Que a gente vai ficando velhinho também usando óculos, a visão periférica fica um pouco comprometida. Eu vou achar de outra forma, só um segundinho. Porque para entender o tamanho da mudança que vai haver no pós-milênio, tem que ver isso, né? Eita vida, viu? Nossa, que dificuldade para ver uma coisinha simples dessa. Aí, vamos lá. Eu tenho um buscador aqui que é maravilhoso, mas às vezes eu tenho que abrir ele 3 vezes para ele funcionar. Meu Deus, mas é brincadeira. Hoje está tudo conspirando contra mim aqui. Vou tentar só mais uma vez. Se não conseguir, fica para uma próxima. Vamos lá. Só um segundinho. Cubo. Eu vou ampliar um pouco aqui. Isso aqui já acho que fica legal para mostrar para vocês aqui. Pessoal, essa imagem que eu vou mostrar para vocês é medida oficial que está nas escrituras, ok? Só que essa cidade, que é um cubo, ela não vai descer no milênio, ela vai descer na nova terra. Por aí vocês tiram uma ideia do que vai ser a nova terra, que não vai ter mar. A Bíblia diz que não vai ter mar, a nova terra. Olha isso aí. Se o mundo fosse continuar como ele é, como que essa cidade ficaria no planeta? Balançando? Ou ia afundar? Então, por aí vocês vejam que essa nova terra, quer dizer, o paraíso que Deus preparou para os escolhidos, não vai ser esse mundo como nós conhecemos. Então, essas medidas desse cubo é da Cidade Santa oficial. Isso eu confirmei muitas vezes. Então, como que poderia ser para esse mundo essa cidade? Então, está aí. Voltando. Ah, tá, aqui eu já tinha visto. Ô, Dalmo, bem-vindo de volta. Pena que não dá para oferecer um café por aqui, né? Aí a Neide já estava sentindo falta. A Neide é fora de série, show mesmo. Para mim, deveria ficar neutro, pois ambos os lados estão comprometidos. É o tal negócio, né? Tem nós e tem as profecias, né, cara?
Dalmo sempre muito educado, cortês. O Hector rindo aí, não sei o que ele está rindo aí, mas deve ter sido muito engraçado. Marcão na área, boa noite a todos, Deus abençoe. Oh, valeu pela presença aí, Marcão. Marcão é parceiro de Cenáculo Cristão Virtual também, da época dos 7 selos do Marcão no canal. O Cenáculo Cristão Virtual, para quem talvez esteja olhando e não saiba do que eu estou falando, é um projeto de outros canais que eu tive que. É um projeto para ficar, que é um sistema de reunião, de congregação do pessoal, transmissão fechada, gravada na plataforma. No caso, agora, StreamYard. Na época era no meu computador encriptado. E agora seria no StreamYard. Então, ali a gente fala o que quer, compartilha o que quer, não tem problema nenhum. Então, a gente avança muito, muito, em pouco tempo. Se posiciona, filtra desinformação, se atualiza, estabelece objetivos, tal, né? Mas ainda não é o momento. A hora que começar o circo, a perseguição mesmo, esse projeto entra em curso. E ele já foi colocado em prática para experiências e tal, tudo. Então, tem pessoas aqui que já fizeram parte, né, que estão aqui. O Marcão, o Kleber aqui. Ah, sério, de Campinas aqui, o Kleber? Se você for de Campinas aí, eu vou te deixar um e-mail aí, vamos nos conhecer aí, pô. Igor, algo interessante também a respeito disso, criaram umas páginas no Instagram com foto de vários manifestantes com o único objetivo de identificar quem são e cair matando em cima. Aí é aquela história, né? Eles estão, tipo, como é que se diz? Municiando os haters, né? Eles estão... E tem um outro perfil também que eu queria lembrar o nome aqui, não é os haters, tem um outro aí também que vive pelo ódio aí também. Se eu lembrar, eu falo. Tem um outro perfil que ele é alvo do Albert Pike, ele é aquele maçom satanista lá. Ai, quase que veio aqui, né? O que tem de vizinho, parente, pessoas próximas das pessoas das imagens que estão denunciando quem eles são, é sinal que não se deve confiar em praticamente ninguém. É como foi no Nazi lá, né? A mesma coisa, é infernal isso aí. E agora também tem esses lances das vacinas aí que vai começar de novo, né? O mundo jaz no maligno. Cabe a nós cristãos saquear as vidas das mãos do diabo usando a palavra de Deus. Nossa, que colocação bonita que você fez aí. Isso aí foi poético. A Neide gostou. O Eliseu, estamos bem, graças a Deus. Parabéns, Eliseu. A Marcos Socran, perfeito, Dalmo, isso mesmo. Boa noite. Deus abençoe a esposa e toda a família. A Neide aqui, muito prazer, a esposa. Ah, você viu, né? Olha, tem hora que eu me sinto mais perto de Deus por causa dela. Né? Que a Bíblia diz que se a pessoa tem uma esposa que realmente tem uma fé muito forte, uma conduta cristã boa e tal, tudo, e isso ela tem, viu, pessoal? Então eu me sinto mais perto de Deus por causa dela. O Kleber está dizendo aqui, quase o Oriente Médio todo. Aquilo ali, o Kleber, se você for olhar as profecias para essa época que nós estamos, o vulcão vai explodir ali. Quando o Trump estava levando submarino com arma nuclear, o caramba, em direção à Coreia do Norte, todo mundo agora tem um tal de Barros, lá não lembro o nome dele, ele é um cara que era enfermeiro lá na Europa, lá na Suíça, não sei aonde. Mano Barros, né? Cara, agora vai sair a Guerra Mundial, porque os caras onde eu estou aqui, porque eu vejo lido com os caras que é importante, que não sei o que lá, tal. E eles falam que agora não tem jeito, vai soltar bomba nuclear lá. E eu falava no meu canal o seguinte: não vai. Por que não vai? Porque a Bíblia fala que a parada infernal não vai ser lá, vai ser no Oriente Médio, como o Kleber está falando aí. A Nova Jerusalém,
O Hector está dizendo aqui, Marcão, foi um prazer ficar aqui com vocês, mas tenho que ir. Amanhã eu vou para Floripa, olha só, e tenho que arrumar as malas, ok, mas eu volto. Hector, fiquei muito contente com a sua presença, que eu gosto muito de você, considero, você sabe disso, né, cara? Sempre. Então, obrigado pela presença e uma boa noite aí. A risada lá de trás foi por causa da piadinha da COFAP. Ah, tá. Olha, o Hector, nem sei se é verdade. É que na época eu era do Senai, fazia o Senai de Santo André, e eu fazia estágio na Thompson Guimer, que depois virou Thompson COFAP, que era ali do lado. E a gente escutava aquelas histórias na hora do almoço lá, né? Aí está dizendo aqui, bom descanso, Hector, Florianópolis é minha cidade. Olha aí como as coisas se convergem, né? Então, pessoal, vamos lá. Os intuitos da live de hoje. Primeiro, eu quis mostrar que algumas pessoas que são influenciadoras, não informadoras, por melhor que sejam as suas intenções, cometem erros. E se comete erros, tem que tentar consertar, principalmente quando você usa a palavra de Deus e a sua condição cristã para influenciar intencionalmente. Entende? Forjar comportamentos lá no QG do Exército. Se perguntassem agora para mim, se você não soubesse tudo isso que aconteceu, o que você faria? Você iria lá em Brasília ou você iria lá no quartel? Eu falaria o seguinte para vocês. Eu me basearia nas experiências anteriores e faria o que teria que fazer. Eu não faria erros piores do que as experiências anteriores. Simples assim. Quando a maioria decide errar, quem pode contrariar? Parece rima, né? Mas é verdade. A outra, eu quis mostrar que quando uma pessoa ela tem crédito, como o Tony de Paula tinha em relação a essa questão. Eu não vou falar que a vida inteira ele é perfeito, não vou fazer isso. Eu não posso ter elementos. Mas nessa questão, ele estava baseado em fatos e nas escrituras também, porque ele é evangélico. Então, o que acontece? O que ele... Não esquece até a pessoa dele. O que ele falou ali, cada letra e consoante era verdade. E ninguém deu o benefício da dúvida. Pelo contrário, o julgaram, o cancelaram, acusaram de traidor. E o que a Bíblia diz? Mateus lá, 5, 10, 11 e 12. Exultai quando te marginalizarem, te maltratarem, te acusarem, mentirem sobre você, te torturarem, te prenderem. Ele ficou no prejuízo? Se a gente for olhar do ponto de vista bíblico, não. Mas o outro que estava apoiado na Bíblia agiu mal e ficou no prejuízo. Aí você fala, Marcão, mas por que ele ficou no prejuízo? Você está julgando ele? Não, eu não estou julgando. O que eu estou dizendo é que eu sei que se você comete um erro assim público, você tem que se retratar. Você não teve coragem para falar? Para praticamente 260 mil inscritos? Claro que não é tudo isso que vai assistir, mas são 260 mil inscritos. Você não teve coragem de falar? Aí, quando você vê que você estava errado em tudo que você falou, tudo! E o cara estava certo em tudo que ele falou, você vai tirar o vídeo? É isso que eu estou falando. Entende? Bom, vamos lá. Mostrei Yuri Bezmenov. Por que eu mostrei o Yuri Bezmenov? Porque ele era um cara superior em estratégia ao que é o Dirceu aqui do PT.
ele fazia uma estratégia de implantação da subversão comunista em países pelo mundo. E era coronel da KGB. E o que ele falou? Ele deu um conselho para nós. Você vê que o nosso conselho é a própria Bíblia, não precisa dele. Mas qual foi o conselho dele? Que nós devemos nos apegar à fé. E como nós temos o nosso Pai Altíssimo e o nosso Senhor Jesus Cristo para nos orientar, essa é a resposta para esse momento agora. Esse é o caminho. Esquece estratégia, esquece o processo lá, porque agora estamos na mão do Supremo Tribunal Militar, porque o general Heleno, porque não sei o quê, tal. Não, evangelho. Evangelho, pessoal. Ver o que Deus tem a dizer para esse momento agora. O coronel da KGB estava dizendo que toda a máquina do diabo deles não podia com a fé. Não podia com a fé. Você está querendo dizer, então, que está faltando fé no Brasil? Total! Total, você não consegue orientar suas ações pelos conselhos de Deus, pelos desígnios, os caminhos, as dicas do manual de norma e procedimento de Deus. Você segue homens. Você que eu digo esse pessoal, né? José Ivanildo Fedel, vamos lá. Tu é uma fraude com essa bola. Aí não dá, não cabe na Bíblia esta bola criada pela maçonaria. Essa bola. Aí não cabe na Bíblia. Aí o que, meu amigo, que não cabe na Bíblia? A bola ou a cidade? Esta bola criada pela maçonaria. Ô, Givanildo, com todo respeito, cara, você está no canal errado. Mas só para você ver que você não está lidando com o nego ignorante, eu que estou lidando com você ignorante, mas eu não falo para te ofender. Ignorante por falta de conhecimento. Eu vou te mostrar o que a Bíblia fala do formato da Terra, só para você não pagar outro bico em público que nem você pagou agora aqui para mim. A tua sorte, para você que gosta de aparecer, fazer essa graça, é que esse canal é pequeno, então você vai passar pouca vergonha. Mas se fosse um canal grande e você tivesse pagado esse bico, que coisa. Olha, deixa eu mostrar aqui para você, pô. Olha, meu Deus do céu. Eu não devia, mas eu vou te ajudar, tá? Esse pessoal, às vezes não é nem por maldade, entende? Às vezes o cara está falando uma coisa que ele acha que é verdade, né? Só porque a gente é evangélico, ele acha que a gente é bobo, que é trouxa, que não tem cultura, né? E ele, como ele é espertão, ele acha que é superior. Então vamos lá. Olha aí o José Ivanildo. Depois você dá uma pausa no vídeo, se você quiser, né? Claro. Mas se você for esquerdista, eu sei que você não vai fazer isso, porque você tem resistência ao estudo. Mas se você não for esquerdista, for só um hater aí de ocasião, então vamos lá. Gênesis 1:16, Gênesis 1:6, Gênesis 10:25, Gênesis 19:23, tudo tem a ver com o formato da Terra. Viu, José? Olha, e vem vindo, ó, tudo isso está na Bíblia. Tá vendo? Só sobre a Terra, tudo isso, ó. Então, aqui não é maçonaria, meu amigo. Isso aqui não tem nada de maçonaria, viu, velho?
Então, a tua sorte é que tem pouca gente aqui para você pagar esse mico que você está pagando aí agora. Né? Mas eu não te quero mal, não. Eu até te convido a frequentar o nosso canal aqui, entendeu? Te convido, seriamente, a frequentar o nosso canal aqui, porque somos todos irmãos. Mas seu sentimento em relação ao pessoal educado, irmão carinhoso, fraternal que está aqui, distribuir agressão, vômito aqui, aí eu te bloqueio e boto para fora, ok? Não custa nada. Então tá aí. Agora a Neide está dizendo aqui, muito boa live, obrigada, Marcão. Ah, então tá. Agora pensa bem, viu, José? Se chegar chamando os outros de fraude aí, que faz um trabalho sério aí, baseado nas escrituras, que acompanha aí as notícias aí filtradas da desinformação, bem intencionadas, um bote bem errado que você está dando aí, viu, cara? Porque você não está me prejudicando, mas você está prejudicando a você mesmo. Porque qual é o retorno que você teve dessa atitude sua aí, no meio de um monte de gente do bem aí que não quer o seu mal? Burro você não é, porque pelas poucas palavras que você falou aí, você tem um conhecimento razoável de várias coisas. Mas educação, espiritualidade aí, isso aí você não tem. Então, a sugestão que eu dou para você aí, comece a investir nisso aí para você se dar bem. Entendeu? Não é por mim, não. Tá? Pessoal, eu vou encerrando a live. Se alguém quiser levantar algum tema, quiser falar, conversar alguma coisa aí, é só dar um alô aí que eu tenho gás ainda para mais alguma coisa aí. Incluindo você, José. E outra coisa, viu, José? Não sei se você está aí ainda, ou vai ver depois. Quando a gente entra num espaço que não é nosso, que não é o meu canal, de qualquer outra pessoa, você tem que ter respeito pelo assunto que está sendo tratado. E você que quer tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, fala de forma respeitosa, sabe? Você não ganha nada sendo ignorante, ridículo, ok? Acho que falei até demais aí, que às vezes não adianta falar também. É aquela história. Como dizia Olavo de Carvalho, José, não digo que é você o seu caso, mas eu conheço um monte. Tive 8 canais conservadores militantes antes desse aqui, eu costumei lidar com gente que nem você, assim, aos borbotões. O idiota, ele acredita no que ensinaram ele a dizer, não no que ele vê. Espero que não seja o seu caso aí. Aí o Igor, Marcão, conforme o andar da carruagem, qual vai ser o possível estopim desse reset mundial? Sem compromisso, hein? Olha, vamos chamar de bastiões alguns lugares que têm um certo poder político ou religioso, como nós vimos aí o poder que tem, né, contra satanista, poder religioso. Por exemplo, países islâmicos não tem banco central do Rothschild. A Índia, eu não sei, eu sei que tem uma. A última informação que eu tive de uns 3 anos atrás é que tinha só uma meia dúzia aí, mais ou menos, de países do mundo que o Banco Central não era deles. Né? O Banco Central é que comanda a economia do país, né? Deixa o país endividado, sempre pagando dívida, sujeito às regrinhas dele de comportamento da economia, entendeu? Essa é a jogada dos caras. E eu acho que a hora que eles eliminarem esse residual de bastiões aí, tipo, os bancos centrais estão como eles querem, né? A rede é imediato. A Ione está dizendo, obrigada pela companhia de toda, pela sua live, Marcão. E eu agradeço, Ione, a sua companhia até agora, firme e forte aí. Isso é uma honra para mim e para pessoas como a Neide, que me ajuda, tal, a presença de vocês aqui.
Ah, o Kleber está anunciando um terço do mundo em recessão em 2023. Olha, isso eu já não sabia. Entende? Vai de encontro também ao reset aí. Olha, pessoal, então é o seguinte: tirar dinheiro do banco nesse atual momento que está aí, só com essas jogadas aí que o reset já está armando de trocar a moeda, não vai adiantar. Ah, mas eu vou comprar ouro e tal, tudo. Não vai adiantar. Ah, eu vou comprar um lugarzinho aí, eu vou me ajeitar em algum lugar que dá para me plantar, criar uns bichinhos e ficar por lá. Mas você tem que ter armas, munição, porque você não vai ter policiamento, você não vai ter também segurança. Né? Uma fogueirinha que você faz, sai uma fumacinha para cima lá, um brilhozinho à noite lá, que nego que está na caça de recursos para sobreviver, achar você lá. É por isso que está no banner do meu canal lá, é Jesus e já era. E se achar um mato lá ainda, né? Feliz ver todos vocês aqui, ainda aqui, virtual, firmeza, fé do Salvador, muita paz a cada um de nós. O Dal está dizendo, eu creio que a fome será o início do reset. Eles estão investindo muito na fome, né, Dal? Com certeza são um dos tentáculos aí dessa hidra aí, né? Então tá. Pessoal, eu vou ficando aqui, olha, que Deus abençoe todos vocês aí. Muito obrigado de coração mesmo pela companhia, pela presença, pela força aí que vocês estão dando aí. E quem quiser dar um likezinho aí, um joinha aí, e lembre-se, pessoal, depois dessa live, eu vou postar a live. Então, nós temos um espaço ali que tem poder. Vamos lá, acabou a live, postou lá no YouTube, aquele espacinho lá embaixo, ele tem um certo poder. Então, se tiver comentário ali, joinha nos comentários, ele dá um poder, dá um valor agregado ao post. Aí é aquela parte que vocês me motivam, me alavancam, me fortalecem, ok? Sem falar o respeito, gratidão, etc. Que a gente não pede dinheiro aqui, nada, ok? O Alexandre Pérez aí, firme até agora, nossa, eu nem esperava, Alexandre. Muito obrigado, cara. O Alexandre Pérez também, Alexandre Pérez. Eu toda hora eu dou um nó, chamo o Alexandre de Alexandre, chamo o Alexandre de Alexandre, eu estou ficando velho, atrapalhado. Né? E parceiro nosso de Cenáculo Cristão Virtual também. Neide Silva abençoando a todos nós. Marcão Socran, parceiro de Cenáculo Cristão Virtual. Neide também. Dalmo. O Igor. Fiquei muito contente de ver o Igor aqui hoje. A Ione tem mais de 60. Como me virar no mato sozinho? Não vai dar. Não, eu fico aqui mesmo. Não, mas mesmo que você tivesse 25 anos, viu, Ione? Olha, vai ter pouco lugar assim. E as pessoas vão sair das grandes cidades, que nem, assim, sabe, vai ter uma evasão, assim, não vai ter lei, a pessoa vai estar no desespero. No desespero, até as pessoas boas se transformam, ficam alteradas, o instinto de sobrevivência bate, e você vai estar lá no meio do nada, lá sem proteção, sem nada. Mesmo que você tiver uma muniçãozinha, tá, precisar gastar para caçar ou se defender, uma hora acaba. E aí? Vai ter que ficar andando. Que nem aqueles filmes pós-apocalípticos lá. É Jesus ou já era. Não tem jeito. O que você pode é ter um estoquezinho de remédio, né, de recursos aí, roupas, alguma coisa básica aí para você levar de alimento que não é perecível, e junto com mais alguém para segurança, tal, as pessoas de confiança, tal, mas fora isso, não tem muito o que fazer, não. Então tá aí. Pessoal, um beijão para vocês aí e muito obrigado pela presença.